Boa tarde, Japão. Bom dia, Brasil. Boa tarde, boa noite para aqueles que vão ver em outro horário. Seja bem-vindo no canal. Se inscreva, Marcela Yoshihara. Aperte no sininho de notificações. Deixa seu like. Também deixa seu comentário, que eu estarei respondendo depois. Estarei lendo e respondendo, amém? E eu quero convidar você aí que está diante dessa tela. Se você tem uma Bíblia por perto, eu convido a você a abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Para a glória de Deus, nós estaremos lendo e orando. Amém? A palavra de Deus diz assim: Irmãos, não vos pude falar com as pessoas espirituais, mas como as pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos deis para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podieis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há a inveja e a discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio de cresces, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus, que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito. A cada um receberá a sua recompensa, segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavouras e edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e o outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. E se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Vamos orar? Senhor nosso Deus Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na tua presença. Somos gratos, Senhor, por tudo, porque tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que abre a nossa mente, que abre os nossos olhos. É o Senhor que nos dá visão, é o Senhor que permanece conosco na nossa caminhada, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos ensina a vivenciar grandes coisas na tua presença. Por isso, Deus, age sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos reconhecer que precisamos do Senhor, reconhecemos que precisamos estar firme como uma rocha na sua presença. Precisamos, Deus, de ouvir a sua mensagem e retratar, e aplicar em nossas vidas, para que nós possamos fazer diferença do lado de fora. Ó Deus, toma minha vida, Senhor, com poder e graça. Deus, que o Senhor me dê ousadia para falar, que o teu Espírito Santo fale por mim nesse momento, que os ouvidos, Senhor, de outras pessoas venham ser destampados, que as escamas dos seus vossos olhos sejam retirados, que em nome de Jesus o teu Espírito Santo vai de encontro com aqueles que estão perecendo no mundo, que estão
morrendo, Senhor, sem conhecer a Ti. Por isso, Deus, que nós possamos, Senhor, reconhecer que a Tua Trindade, Deus, seja gratuita em nosso meio. Ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos levantar para o louvor da sua glória, que nós possamos falar do seu amor genuíno, que a tua palavra possa morar no nosso coração e que ela possa ser escrita como uma tábua do nosso coração. Ó Deus, leva nossos olhos ao cativo do trono da sua graça e que nós possamos permanecer firme e fiel na sua presença. Por isso, Deus, fala conosco nessa tarde, que os nossos ouvidos sejam destapados, que as escamas dos nossos olhos sejam retiradas e que toda promessa do Senhor venha se cumprir no tempo determinado. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. Boa tarde a todos. Gostaria que você estivesse aqui acompanhando, essa palavra que eu creio que vai edificar não só a minha vida, como a sua vida, da sua família, daqueles que você também possa compartilhar. Amém? E eu deixei uma pergunta no vídeo dizendo: quais são os princípios da vida comunitária que agrada a Deus? Enquanto estamos aqui, inserimos informação de quantas pessoas você sabe que estão cultuando a Deus em outras igrejas e congregações em sua cidade. Pessoas estão cultuando em nossas missões. Jesus diz, João 13:35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então Jesus, ele falou, que nós saberemos sobre ele se nós amarmos uns aos outros, E o diabo trabalha para que a igreja não consiga trabalhar junto, pois assim destrói o maior testemunho do poder de Deus, nossa cooperação um com o outro e todos com Deus. Era o problema da igreja de Coríntio. Vamos ler 1 Coríntios, de 1 ao 15, mas como a gente já leu, acabamos de ler, grupos brigando entre si. Fácil acontecer quando temos vários líderes no grupo. Divisão não é de Deus, ele só multiplica. Afinidade com os pastores diferentes. Por isso temos vários. Ore por todos, mas tem pelo menos um deles que esteja mais próximo de você e da sua família. Pastoreio mútuo, conceito bíblico que permite você viver o amor cristão com maior intensidade. Vamos estudar alguns princípios de vida comunitária que agrada a Deus. Ou seja, aqui na introdução, Jesus ele fala sobre os discípulos dele que se amem uns aos outros, Como diz aqui a palavra, João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Quando a igreja ela é unida, quando a igreja ela vive em santidade, ela permanece firme na presença do Senhor, ela é fortalecida pela palavra, ela é fortalecida pela unidade, porque nós vivemos em união. Quando é uma igreja, está andando nos caminhos do Senhor, é uma igreja fortificada, é uma igreja que se preocupa viver na presença do Senhor, Ela não vive para as picuinhas, Mas ela tenta viver da melhor maneira possível. Mas, infelizmente, o diabo, ele tenta atrapalhar aquilo que é de Deus. Ele tenta destruir as igrejas do Senhor, as congregações. Muitas vezes acontece igrejas que ficam
pé de guerra. Irmãos, tendo desentendimento, tendo divisões dentro da igreja. E isso, nós como cristãos, devemos tomar cuidado. Não podemos agir dessa maneira. A melhor forma é quando eu e você, biblicamente, vivemos a palavra de Deus, quando nós nos enchemos da palavra, da graça, da presença do Senhor em nossas vidas. E se nós dermos brecha, é claro que isso acontece. A divisão não é de Deus, né? Divisão não é, né? Ele só multiplica. Então, a nossa vida, ela tem que estar baseada numa vida cristã sadia, numa vida cristã, biblicamente falando, na palavra, conduzida pela palavra de Deus, né? Nós estando debaixo da mão poderosa e da providência do Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor contínuo, dando a esperança de viver uma vida com transparência. E quando isso ocorre dentro das igrejas, divisões, né? Discórdia, né? Problemas que vai afetar a igreja, a gente vê que muitas igrejas, elas acabam sendo, assim, abaladas. Por quê? Porque isso vai contra a palavra de Deus. E nós, como cristãos, nascidos de novo, nós devemos tomar cuidado. Porque a palavra de Deus diz que o Satanás é matar, roubar e destruir. E nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vemos, né? Com aquilo que a gente falamos. Então, nós temos que estar debaixo da orientação de Deus, na direção do Senhor, fazendo a vontade do Senhor prevalecer em nossas vidas. Quando estamos debaixo da orientação de Deus, debaixo da sua mão poderosa, da sua providência, quando estamos obedecendo ao Senhor, a sua palavra, os seus mandamentos, a nossa vida, ela é abençoada por Deus. A nossa vida, ela é transformada. Ela contagia aquelas pessoas que estão lá fora, que estão morrendo, né? Aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. A nossa alegria, ela contagia aqueles que estão vivendo em momentos críticos. Se eu e você não estiver debaixo da obediência, e se nós ficarmos ligando para picuinha, para fofoca, para discórdia, para divisão, nunca a igreja do Senhor vai ser modificada. A igreja do Senhor, ela tem que estar paralelo com a palavra de Deus. Eu e você, nós devemos amar o Senhor. É o Senhor que nós devemos estar diariamente em sintonia. E aqui fala, né, que no livro de Coríntios, né, a igreja, ela estava em pé de guerra. O espírito mundano causa divisões na igreja. Então, nós sabemos que há muitas coisas distorcidas dentro da igreja, né? Igrejas que estão aí batalhando para viver em Cristo Jesus, mas a gente sabe que vem os lobos, né? Que no meio tem os joios, que muitas vezes distorce o evangelho e faz a igreja entrar em pé de guerra. E é isso que Jesus quer nos alertar, que nós devemos tomar cuidado, devemos estar atentos, né? E essa palavra, ela vem falar aos nossos corações. Então, diz assim: irmãos, não vos pude falar com pessoas espirituais, mas com as pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos deis para beber foi leite,
e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sou vós carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões puramente humanos? Então, existe aqueles que são novos convertidos, aqueles que ainda estão bebê na fé, aqueles que estão se achegando a Cristo. Mas existe também aquele tipo de pessoa que faz 10 anos, 20 anos e vive como um bebê, não cresce, não produz, né? Não evolui, né? Não flui e vive na mesmice. Então, Jesus está nos alertando que nós devemos tomar cuidado. Nós devemos ser uma igreja vivendo com transparência e vivendo de uma forma sadia. Uma forma onde o amor de Jesus vem permanecer em nós. Que nós devemos, como cristãos, dar bom testemunho, tanto do lado de dentro como de fora. A nossa vida tem que ser uma vida de transparência. Nós devemos agir de forma íntegra. Devemos ser prudentes em toda e qualquer situação. E aqui ele fala que o diabo trabalha para que a igreja não consiga trabalhar junto, pois assim destrói o maior testemunho do poder de Deus. A nossa cooperação é um com o outro, todos com Deus. Ou seja, nós devemos estar em unidade, viver unidos. Trabalhar com o outro. União faz a força. A igreja que vive desunida, a igreja que vive desunião, não é uma igreja de Deus, irmãos. Né? Em pé de guerra, só fofoca, só intriga, só divisão, só falácia, o disse-me-disse. Esse tipo de confusão, isso não vem de Deus, não. Isso vem da carne. A nossa carne grita. Se eu e você não estiver cheio da palavra de Deus, nós vivenciamos como as pessoas do mundo. Nós estaremos com o espírito mundano e nós fazemos divisões dentro da própria igreja, na própria casa do Senhor. Então, eu e você devemos ser vigilantes, vigiai. A Bíblia nos ensina orar e vigiar constantemente, irmãos. Eu e você, nós devemos estar firme como uma rocha na presença do Senhor. Ao invés de você ficar perdendo tempo, de ficar cuidando da vida dos outros, falando da vida dos outros, relatando os problemas dos outros, vai cuidar de si. Jesus nos alerta que nós devemos nos encher da graça, da presença e da palavra de Deus. Nós devemos estar em sintonia com o Senhor, tendo um relacionamento. Nós devemos estar diariamente estando na presença do Senhor. E isso, Deus trabalha no nosso coração. E quando nós deixamos o espírito mundano entrar dentro de nós, irmão, ele deita e rola. Ele destrói a nossa vida. Até quando vamos ficar bebê? Até quando vamos ficar brincando de crente? Jesus está nos alertando. Ser cristão não é brinquedo. Ser cristão é você ter responsabilidade, é você arcar com todas as coisas. Primeiro, um verdadeiro cristão nascido de novo, ele vai ter postura de cristão. Ele vai viver uma vida interagida por Deus, integrada por Deus. Ele vai ter uma vida constante com o Senhor. Ele vai se encher da sua graça, ele vai se encher da sua paz, né? Ele vai encher da sua misericórdia, da sua
generosidade, da sua bondade. Ele vai ser sal e luz. Ele vai fazer diferença na vida daqueles que não estão diante de Deus. Então, Deus trabalha em nosso coração. E afinidade com pastores diferentes. Por isso tem vários. Ore por todos, mas tem pelo menos um deles que esteja mais próximo de você e da sua família. Quando você congrega numa igreja, nós devemos nos achegar assim, perto de um líder espiritual, que é o pastor. Nós devemos sim ter comunhão com ele, unidade. Nós devemos caminhar junto, fortalecer a vida dele, orar por ele, orar pela sua família, dar todo o suporte que é necessário, porque uma igreja unida, ela é fortificada pela graça de Deus. Deus se agrada quando nós estamos fortalecidos na sua palavra, quando nós caminhamos em unidade, quando nós trabalhamos juntos, fazemos tudo para o prol do reino. Quando estamos firmes na fé, quando levamos nossos olhos, né, e reconhecemos que o nosso Deus, ele é o único em nossas vidas. Quando nós reconhecemos que nós estamos vivendo as coisas do alto, isso agrada muito ao Senhor. Então, nós devemos estar disposto a fortalecer aquele que está perto de nós, aquele que também vai estender a mão para nós, que é o nosso pastor, né? Pastoreio mútuo, conceito bíblico que permite você viver o amor cristão com maior intensidade. Quando nós viemos para Cristo, quando nós vivenciamos o primeiro amor, nós temos sede e fome da palavra de Deus. Nós queremos descobrir quem é Deus, de fato, o que ele faz, quem ele é, o que ele fez. Nós comemos a palavra de Deus, irmão. Nós lemos, fazemos leitura diária. Nós estamos o quê? Perseverando em Deus, colocando, depositando a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. E Jesus, ele traz a sua igreja e ele alerta para que eu e você venhamos estar vivendo uma vida constante com ele, se derramando na sua presença, levando todas as nossas preocupações, todos os nossos fardos, jorrando isso sobre ele. E nós vamos estudar alguns princípios da vida comunitária que agrada a Deus. Primeiro, princípio de funções diferentes, porém igualmente importantes. No versículo 6 e 7, vamos ler. Diz assim: eu plantei, Apolo pegou, mas foi Deus quem deu crescimento. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. A figura do corpo humano, a manifestação dos dons espirituais, das aptidões naturais. Fazemos parte de das aptidões naturais. Fazemos parte de um processo histórico através do qual Deus leva a salvação a todos. Precisamos ter consciência de que tudo tem o seu tempo. Participamos do processo nas suas partes. Ninguém é dono do ministério além de Deus. Um começa, o outro aperfeiçoa e o outro mantém. Circunstância muda e ora Deus, e Deus levanta outra pessoa para continuar. Ou seja, aqui o texto ele está falando que quando você semeia a palavra de Deus, isso não quer dizer que você vai colher aquele fruto, né? Porque Deus, ele faz com que você semeia, mas talvez você não venha colher aquele fruto. Por quê? Porque tudo tem o tempo de Deus, tudo tem o tempo do Senhor. Então, é igual quando nós aprendemos a ciência, né? Quando uma plantinha, você planta, né?
vou fazer aqui né, fazer por parábola. Você planta a sementinha, aí você vai cuidando, vai aguando com água e ela vai raizando. Aí ela vai crescendo, ela vai florindo, né? Até ela virar uma grande árvore. Então, e ela morre também, né? Ela nasce, ela desenvolve, ela cresce e morre. Então, nós como cristão, né? Nós sabemos que quando nós falamos do amor de Cristo, quando nós evangelizamos uma pessoa, muitas vezes, nós semeamos a sementinha no coração. Mas isso não quer dizer que eu vou colher esse fruto. Deus pode trabalhar na vida dessa pessoa. E alguém lá na frente aperfeiçoar. E o outro manter. E o outro colher. Então, tudo é no tempo de Deus. Circunstância muda. Né? Ora a Deus. E Deus levanta outra pessoa para continuar. Então, tudo é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Por nós fazemos todo mundo ser cristão. Mas não é assim como funciona. É como Deus quer. A palavra de Deus diz que Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele já sabe quem são seus escolhidos. Nós que já fomos resgatados do mundo das trevas e viemos para ser sal e luz, Deus faz com que eu e você venhamos semear a palavra de Deus no coração daqueles que não conhecem, aqueles que estão perecendo no mundo, aqueles que estão morrendo. E através do amor de Jesus nas nossas vidas é que vai refletir na vida de outras pessoas. Só que ninguém tem a garantia que você vai colher aquele fruto. Por quê? Porque Deus vai colocar, começa, outro aperfeiçoa, o outro mantém e o outro colhe. Então, Deus vai trabalhar com esses 4 aspectos, né? E Deus vai fazer com que esse fruto, ele vem, né? Ele vem produzir, né? Ele vem crescer, produzir, evoluir, amadurecer e fluir. Então, Deus vai fazer o quê? Vai trabalhar com o interior da pessoa. Deus vai trabalhar, vai gerar mudança em todo o ser. Então, Jesus, ele está enfatizando que é no tempo dele, não é nosso tempo. Muitas vezes nós queremos as coisas tudo para ontem, mas não é no nosso tempo. Eu e você devemos aprender que quando nós falarmos de Jesus para alguém, saiba que é no tempo do Senhor. Talvez hoje você semeou a palavra, mas lá na frente outro está aperfeiçoando, ele está aprendendo. E o outro está mantendo, e o outro está colhendo. Então, Jesus nos ensina que dependente das situações, Jesus está conosco. Jesus está fazendo diferença na vida dessas pessoas. O que as suas mãos tiverem que fazer, que faça com toda a sua força. Eclesiastes 9:10. Vamos lá. Abre no livro de Eclesiastes 9:10. Depois de Provérbios, Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz com todas as suas forças, porque na sepultura para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, quando nós partimos daqui, nós não sabemos, né? Nós não vamos fazer nada disso, né? Trabalho, nem projeto, né?
Não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, nós não vamos saber, né? Porque na sepultura, para onde vamos, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Nós devemos fazer tudo isso enquanto nós estamos aqui, vivos na terra, né? E Jesus está nos alertando que nós devemos obedecer a sua palavra. E assim que vocês assim que vocês comam, bebam e façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Ou seja, nós devemos, tudo que nós fazemos, né? Tudo que nós adquirimos, tudo que nós bebamos, comemos, que seja tudo para a glória de Deus. Que eu e você venha glorificar Jesus em nossas vidas, né? Que eu e você venhamos aprender a glorificar tudo a Deus. Porque tudo pertence ao Senhor. Tudo vem do Senhor, tudo volta para o Senhor. E Ele nos ensina isso. É nós glorificarmos. Por quê? Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Eu e você tem que estar consciente disso. Por mais que Deus abençoe as nossas vidas, nós não temos poder para fazer nada. Quando Deus nos abençoa, nós temos que reconhecer e ser grato que tudo glorifica ao Senhor. Tudo é para Ele e por Ele são todas as coisas. Por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Então, nós devemos glorificar o nome de Jesus em nossas vidas. Amém? O valor do serviço a Deus não está no serviço. Está no fato de Deus aceitar como expressão de amor e gratidão. Então, nós devemos ser gratos a Deus, né? O amor do Senhor, né? Se expressar o amor que vem de Deus em nossas vidas. Sermos gratos por Ele ter nos resgatado do mundo das trevas e nos trazido ser sal e luz, né? Lâmpada para os meus pés, né? Deus é a nossa força, Deus é a nossa motivação. E eu e você temos que ser grato por Ele ter colocado isso em nós, por Ele ter nos trazido para sermos luzes, para fazer diferença na vida de outras pessoas. Está difícil fazer o que você deve estar fazendo? Ore pedindo para Deus levantar outra pessoa. Olhe ao redor. Subdivida a função. Peça a Deus que restaure paixão de perseverança para a transição. Não está envolvido? Ore e leia a leitura cristã. Onde me encaixo, Deus? Fale com o irmão, pastores, faça uma diferença com sua vida. Muitas vezes, quando nós estamos assim, sem saber o que fazer, nós devemos pedir aconselhamento. Nós devemos conversar com o pastor, falar sobre, né, aonde nós podemos nos achegar mais a Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos conduz a viver um relacionamento com o Senhor, né? E aqui fala, né, se está difícil fazer o que você está fazendo, se você tem dificuldade, você deve conversar, pedir orientação, direção. E ore pedindo para Deus levantar outra pessoa e olhe ao redor, subdivida a função, peça a Deus que restaure a paixão e dê perseverança para a transição. É você pedir para que Deus, né, te direciona, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê direção, que Deus faz com que você venha restaurar a paixão e você ter perseverança para a transição, para você viver coisas maiores com o Senhor. E não estar envolvido. Ore e leia a leitura cristã. Onde me encaixo, Deus? Fale com um irmão, pastores. Faça uma diferença com a sua vida. Ou seja, eu e você, nós devemos fazer diferença na vida de outras vidas. Mas também nós devemos procurar ajuda quando estamos
meios sem saber o que fazer. E Deus permite que eu e você oremos a Ele, que nós venhamos a ter intimidade com Ele, né? É você orar para que Deus direcione uma pessoa que possa te ajudar, que possa te orientar, que possa ajudar você a compreender as escrituras da palavra, né? Você ter discernimento, né? Se você não tem sabedoria, Tiago 1:4-3 fala, acho que, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu confirmar, que é 1:4-3. Tiago, né? Se você não tem sabedoria, peça ao Senhor, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, 1 Tiago 1:5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dado. Então, se você não tem sabedoria, se você não tem discernimento da palavra, peça que o Senhor vai te dar. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento, Deus vai fazer com que você venha entender a palavra dele, né? Mas se você tiver dúvidas, olhe ao Senhor e peça que Deus levanta uma pessoa que te orienta, que te ensina, né? Que esteja te acompanhando, que esteja ali te ensinando, discipulando você através da palavra. Amém? Segundo, princípio da cooperação com Deus. Versículo 8 e 9. Diz assim: o que planta e o que rega trabalha com o mesmo propósito, e cada um receberá sua recompensa segundo seu trabalho. Porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Deus é soberano. Ele escolheu que seríamos parte importante do processo de salvação das pessoas, de transformação da sociedade. Ele planejou a igreja como um corpo que executaria o seu plano. Por quê? Identificação do não crente com alguém de carne e osso como ele. Então, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Deus governa o céu, a terra e o que está debaixo da terra. Deus, ele sabe o que fazer. Então, ele escolheu que seríamos parte importante do processo da salvação das pessoas, de transformação da sociedade. Ele planejou a igreja como um corpo que executaria o seu plano. Então, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos representantes de Deus. Nós, através das nossas vidas, Deus nos usa para que a igreja do Senhor, ela venha ser formada, ela venha crescer, ela venha evoluir, ela venha produzir, ela venha amadurecer e ela venha fluir, né? E por quê? A identificação do não crente com alguém de carne e osso como ele. Quando as pessoas não são cristãs, nós, como cristãos, nós identificamos. Nós sabemos quando aquela pessoa pertence ao mundo ou ela pertence a uma vida com Deus. Então, nós sabemos diferenciar, né? Alguém de carne e osso como ele. Amém? Nossa realização em sermos instrumentos de Deus. Então, o melhor desafio que nós temos e a realização é quando Deus nos usa como um instrumento dele para quê? Para evangelizar outras vidas, para que nós possamos pronunciar o evangelho genuíno, levar o amor
e o plano de salvação para outras vidas. Ensinamos a depender dele e desenvolver em nós o seu caráter. Então, são duas coisas que Deus nos ensina: a depender dele totalmente e desenvolver em nós o caráter de Cristo. Então, essas duas coisas têm que estar em nossas vidas. E o método certo e o método errado, triângulos. Um dos segredos da nossa igreja é o número de membros envolvidos nos vários ministérios. Não podemos ter alguém envolvido de mais e nem de menos. Equilíbrio. Ou seja, várias pessoas trabalham em ministério, né? Tem o ministério do louvor, tem o ministério infantil, tem o ministério dos homens, das mulheres, né? Tem os homens, tem o ministério da associação, tem o ministério planejamento, enfim, tem vários ministérios. Só que o que o texto nos aplica é que nós não devemos sobrecarregar, assim como o nosso líder espiritual, que é o nosso pastor, não deve sobrecarregar ele. Então, o propósito de Deus sobre a sua igreja é dividir, né, entre os fiéis, né, sobre a liderança, é desenvolver, né, ministérios que possa se cumprir debaixo da vontade e da dependência do Senhor. Então, a liderança ela é fundamental né, nos ministérios. Deus levanta líderes, né, que tem a responsabilidade de fazer com que os seus ministérios venham crescer, venha produzir, venha evoluir, venha amadurecer e venha fluir. Então, Deus levanta pessoas fiéis, pessoas que realmente se relacionam com Deus, que tem amor pela obra, que ama o Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas, que se dispõe a trabalhar, que está ali adaptado por aquela função. Então, Deus faz isso no nosso meio. Amém? A nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade não vem de nós mesmos, não. Porque se Deus não tiver em nós, se a graça de Deus não tiver sobre nós, nós não fazemos nada, irmãos. Nós não fazemos nada. Fazer a obra de Deus com segurança só dependendo de Deus. É só Deus que pode dar graça em nós. É só Ele que pode depositar essa graça. Né? Essa força, essa capacitação dele. E dispõe-se hoje para ser respostas de Deus. Então, que eu e você, nós possamos ter essa consciência, que nós devemos ser instrumento do Senhor e que nós dependemos da graça do Senhor, da sua capacitação. Nós dependemos da sua força, dependemos, né, da sua paz e todo o vosso entendimento. Instrumentos cirúrgicos sem o cirurgião. Não há dinheiro no mundo que pague por todas as boas obras que urgiam ser feitas em nome de Deus. Quer Deus tenha abençoado você com 40 horas por semana de tempo livre, quer você mal possa usar 40 minutos por mês de sua agenda lotada. Você tem potencial para fazer a diferença em seu canto do mundo. Ou seja, muitos trabalham, muitas pessoas têm a sua vida aqui na terra, têm a sua profissão, né? Deus nos capacita, irmãos. Deus coloca potencial em nós, né? Nós exercemos uma função circular. Por exemplo, um médico. O médico, ele trabalha 24 horas por dia. Ele trabalha o dia inteiro e dependendo da situação, ele trabalha até mais. Então, Deus capacita ele a fazer uma cirurgia, né? A trazer uma cura a um paciente.
Deus, ele usa como ele quer, do jeito que ele quer, ele faz como ele quer. Então, nós estamos na dependência do Senhor. A nossa dependência está nas mãos do Senhor. Quando nós oramos para que Deus use a vida daquele médico, para curar a vida daquele irmão, né? Quantas bênçãos Deus não tem feito em nossas vidas? Quantas vidas que já passaram por campo cirúrgico e Deus capacitou aquele médico para trazer cura, né? Cura física, né? E Deus também nos capacita para trazer cura espiritual. Deus faz com o Espírito Santo dele nos cure, nos sara, nos transforma para o louvor da glória dele. E fazemos diferença. Por quê? Porque Deus derrama o seu potencial em nós. Deus derrama a sua sabedoria, a sua graça, a sua bondade, a sua generosidade, né? Deus derrama sobre isso. Derrama alegria na minha vida, na sua vida. Derrama sobre nós. E a princípio da perenidade das nossas obras. Versículo 10 e 15. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e o outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. E diz assim, vou ler até o 15, tá? Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que haja posto, ou qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre o alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo. O fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Ou seja, é possível, né? Por exemplo, essa metáfora da construção sobre a base de quem é Cristo. A obra feita em cooperação com Deus não força do seu poder, permanecerá eternamente. Então, não é na força do seu poder, né? A obra em cooperação com Deus não é na força do seu poder. Ele permanecerá para sempre. Então, Deus, ele vai fazer a construção sobre a base de quem é Cristo em nosso viver. Então, eu e você, nós vamos estar conscientes de saber quem é Cristo. Quem é Cristo Jesus em nossas vidas. E a obra feita em cooperação com Deus não força do seu poder, mas permanecerá eternamente. Então, a obra de Deus vai estar permanente em nossas vidas. Fazer obras nas nossas forças não dá impressão. Lutador de sumô é muito para fazermos. Ou seja, eles estão colocando assim, um exemplo, né? Se você assistir uma luta de um sumô, não sei se vocês já viram, né? São duas pessoas bem fortes. E uma delas tem que derrubar a outra. Tem que derrubar o inimigo. Então, um vai dar o seu melhor, né? E aqui ele quer dizer que fazer as obras nas nossas forças não dá essa impressão. É você fazer a obra de Deus com as suas próprias forças. É você fazer a obra de Deus demasiada, né? É você fazer a obra de Deus relaxadamente. Isso não é algo que agrada ao Senhor.
É possível fazer muita coisa na força da carne, motivado por vaidade, luta por poder, constrangimento, culpa e medo. Um servo pego nas chamas do seu edifício, construído ao longo da vida, na carne, será envolvido pelas chamas no dia do julgamento. Na realidade, ele escapará, mas isto acontecerá como se lhe corresse pelo meio da chama, salvo, mas como com um cheiro de fogo chamuscado. Então, Deus está falando que nós passaremos pelas prova de fogo, né? E nós só vamos se safar se realmente nós sobreviver. Nós conseguimos sobreviver à opressão, né? A intimação. É nós sobreviver nas lutas, irmãos, nas tribulações, nas adversidades. Quantas vezes nós não passamos por provas aí que Deus permite para tratar com o meu caráter, com o seu caráter, né? Para tratar comigo e com você. Quantas vezes Deus não permite situações nas nossas vidas para tratar comigo e com você? Várias vezes. Deus faz com que eu e você passamos e vamos passar quantas vezes for necessário. Ainda mais quando eu e você sai da direção do Senhor, sai da presença do Senhor. Ai de mim, ai de você. Deus vai permitir. Se na presença do Senhor nós passamos por provas, você imagine se você sair da presença do Senhor. Aí você tá lascado, né? Por quê? Porque você vai estar vivendo o quê? As coisas do mundo, as coisas da carne. Você não vai estar em Cristo Jesus, né? Mas mesmo assim, estando em Cristo Jesus, nós passamos pela prova. Por quê? Porque Deus quer testar o nosso coração, para ver a motivação do nosso coração. Se tá nele, se tá nas coisas do alto, ou se tá nas coisas terrenas. É isso que ele nos prova. E muitas vezes Deus vai nos levar para que eu e você aprendamos a ser dependente dele. Dependente da sua graça, do seu amor, da sua paz, do seu vosso entendimento, da sua sabedoria, do crescimento, da evolução, da maneira de produzir, da maneira de agir, de falar, de ver, de tratar. Tudo isso engloba. E é possível fazer muita coisa na força da carne, motivado por vaidade, luta por poder, constrangimento, culpa e medo. Esses são os fatores que o mundo coloca muitas vezes nas nossas vidas. E nós vivenciamos isso, irmãos. Essas motivações. Só que a partir do momento que você coloca a sua vida na dependência de Deus, Ele coloca segurança em você. Tudo isso sai de você. Um servo pego nas chamas do seu edifício, construído ao longo da vida, na carne, será envolvido pelas chamas do dia do julgamento. Eu e você, nós prestaremos. Tudo que nós fizemos de bom e ruim nessa terra, nós vamos prestar a Deus no juízo final. Nós iremos prestar conta de nós mesmos, tudo que nós fizemos, né? E salvo como cheiro de fogo, né? Se Deus falar, apartai de mim, porque não reconheceis, irmão, nós vamos arder no fogo do inferno. Mas a partir do momento que Deus olhar para dentro de você, olhar no seu coração, olhar quem você realmente é, e Ele tiver, né? Ele fala, esse é o meu filho amado, esse é o meu filho, né? Que mesmo em meio às provações, ele foi fiel a mim, é que nós iremos estar com o Senhor. E no versículo 13 e 14, diz assim, se a obra que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar,
esse sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. É possível fazer muito mais na força do Espírito Santo e ser provado e aprovado. Você quer isso para a sua vida? Ou seja, é muito melhor nós estarmos na obediência, fazendo, mesmo sendo aprovado, mesmo sendo provado, para sermos aprovados, mesmo na força do Espírito, vivenciar na força do Espírito, né? É possível fazer muito mais na força do Espírito Santo e ser provado e aprovado. Você quer isso para a sua vida? Eu quero, como eu vivo. Muitas vezes Deus já me colocou em provações, irmão. Já vivi muitas provações em Cristo Jesus. E eu continuarei vivendo até o dia que Ele quiser. Deus faz com que eu e você viemos vivenciar coisas para que o nosso crescimento venha desenvolver, venha fluir. Que eu e você venha amadurecer. Que eu e você não viemos ficar bebendo na fé. Até quando eu e você vamos ficar bebendo na fé? Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer a nossa vida debaixo da sua dependência, debaixo da sua direção, debaixo do seu crescimento. Deus quer que eu e você venhamos crescer, evoluir, produzir, amadurecer e fluir. Nós devemos ter uma vida em santidade, unidade, verdade e missão. É isso que Deus quer para nós. E o dia do julgamento revelará a qualidade da contribuição de cada crente para a vida da sua igreja. Então, eu e você vamos ter que dar conta de tudo que nós fizemos, tanto de bom quanto de ruim. Não tem essa. Não, você vai ter que dar conta. E você vai ter que dar conta de você próprio. Saiba disso. Enquanto você viver nessa terra, enquanto você estiver vivendo nesse mundo e você plantar coisas boas ou coisa ruim, você vai ter que dar satisfação para aquele que está lá em cima no trono do céu. Eu e você, nós vamos ser julgados. Nós vamos ser julgados pelo Senhor Jesus. E Jesus está voltando. E Jesus está chamando a sua igreja para acordarmos. O que você está fazendo e você vai fazer é para a glória de Deus. É por amor a Deus e durará eternamente. Um exemplo. Você está trabalhando. Seja numa fábrica, seja numa rede de supermercado, seja numa loja, seja qualquer lugar. Você tem que trabalhar como se você estivesse trabalhando para Deus, fazendo por amor a Deus, né? Não olhando para aplausos e para a glória do homem. Você olha para a glória de Deus. Tudo para Deus, né? A palavra de Deus diz que tudo vem dele, tudo volta para ele. Então, é por Deus, é por amor a Deus, é você dar o seu melhor em tudo que você fizer, né? Tudo que você fizer, faça o seu melhor, dê o seu melhor, para que Deus possa ver a motivação do seu coração, assim como Deus vê a motivação do meu coração. Então, tudo é para a glória de Deus, não é para minha glória, não é para a glória do homem. Nós não somos nada diante de um Deus tão perfeito, tão maravilhoso, tão gracioso, tão soberano. Eu e você, nós somos nada diante de um Deus. A palavra de Deus lá em Êxodo diz que nós viemos do pó e voltaremos a ser pó. Então, eu e você não somos nada se nós não tivermos uma vida consagrada a Deus. Sermos dependentes, reconhecer que nós somos filhos do Senhor, reconhecer que nós precisamos da graça, da paz, de todo o vosso entendimento, da misericórdia do Senhor, que nós dependemos da sua graciosa luz, para que nós viemos em paz com Ele.
Conclusão, você está decidido a investir sua vida na vida daqueles que Deus deseja alcançar com amor e salvação? Você precisa envolver-se em um ministério cooperando com Deus. Então, Deus está te propondo a você abrir a sua boquinha e falar do amor dele para as outras pessoas, de falar do plano de salvação. Você deixar a vergonha, o medo de lado e começar a falar. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força. Eclesiastes 9:10. Você deseja preservar servindo a Deus, onde está buscando a glória de Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Você pode orar assim: investir em sua vida. Meu Pai Celeste, quero ser um cooperador. Então, se você está numa igreja evangélica, se você é um novo cristão, né? Se você é um nascido de novo, você deve cooperar para a obra de Deus. Você deve estar investindo em sua vida. Você deve investir também em outras vidas. Quero investir na minha vida, meu tempo, meu dinheiro, meus atos, minha influência, para que outros conheçam a Cristo como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Ele até ensina você a orar. Quero investir a minha vida, meu tempo, meu dinheiro, meus atos, minha influência, para que outros conheçam a Cristo como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Então, envolver-se em um ministério, meu Pai Celeste, quero ser um cooperador. Eu quero envolver-me em um ministério que fortaleça a fé dos meus irmãos e abençoe a minha igreja. Em nome de Jesus, amém. Ele ensina a fazer orações para que eu e você venhamos trabalhar na obra de Deus. E eu quero preservar, servindo a Deus, meu Pai Celeste. Eu quero ser um cooperador. Eu peço a bênção da perseverança dos meus compromissos para ser um abençoado e possa abençoar e expandir o seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa aqui é um modelo de oração. Você pode orar colocando a sua vida diante de um Deus, que Ele pode capacitar você, Ele pode mudar o seu ser, pode fazer você ser um discipulador, você discipular outras vidas, você levar a palavra, você ensinar. Deus, Ele te capacita em todos os aspectos. Então, não tem desculpa para você não se envolver na obra de Deus. E Deus nos alerta a viver para Ele, em Cristo Jesus. Deus está nos alertando a nos achegarmos a Ele, deixarmos de picuinhas, de falácias, de divisões, de confusões dentro da igreja e nós unirmos mais, viver numa vida de transparência, irmãos, viver uma vida onde eu e você nos achegamos mais a Deus, ter compromisso, a fazer coisas que vêm para a glória de Deus, amém? E que Deus possa falar isso no corações de vocês, amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na tua presença. Nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas e pedir no nome de Jesus que o Senhor venha nos ajudar a permanecer firme e forte na tua presença. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivenciar teus sonhos, teus projetos, teus planos, teus propósitos, e que nós possamos, como filhos do Senhor, a vivenciar coisas maiores que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Que através do seu amor, o Senhor ilumine a nossa mente e que nós venhamos falar do seu amor para aqueles que estão morrendo, perecendo no mundo. Ó Deus, usa nossas vidas para o louvor da sua glória. Que nós possamos ser instrumento em outras vidas, que nós possamos, Deus,
vidas que possam abençoar outras vidas, que nós possamos ser instrumento do Senhor para ser canais de bênção na vida dos nossos irmãos, na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, na nossa vida com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, com os nossos colegas, que nós possamos fazer diferença na vida delas, através do seu amor, através da sua palavra. Por isso, Deus, olha para nós, Senhor, faz com que nós venhamos crescer na tua presença, que a nossa mente possa estar evoluindo, produzindo, crescendo na tua presença todos os dias, que a nossa intimidade seja uma intimidade genuína através da sua presença, Senhor. Leva-nos, Senhor, a nós viver coisas maiores, a viver as coisas do alto, a ter intimidade com o Senhor e ter uma vida de transparência. Por isso, nos ajuda, Senhor, a vivenciar as coisas que vêm direto do alto e que a nossa confiança possa permanecer eternamente no Senhor. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado na sua vida, na minha vida, para a glória dele. Tudo seja para a glória do Senhor. Amém? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.